Olá, turminha! Bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos dar início aos nossos estudos nessa manhã de sexta-feira, dia 11 de setembro. E nesse primeiro momento vamos estudar a disciplina de redação, onde iremos aqui abordar sobre o gênero textual, relato de viagem. Alguém de vocês já fizeram uma viagem no qual vocês gostaram muito? Que vocês gostam sempre de estar contando para alguém sobre essa viagem? Pois vamos agora conhecer um pouco do gênero textual, relato de viagem. Bom, um relato é uma narração de experiências vividas. Logo, o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem o relata, no caso, o narrador, o qual participou de algum evento, alguma vivência que foi importante. E no caso aqui vamos falar sobre viagem. Bom, as características desse gênero textual, relato de viagem, temos: a história é contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos relatados. Então, tudo que aquela pessoa viveu ali naquela viagem, né? Ele vai o quê? Contar, repassar para outras pessoas. Conta-se um ou mais episódios significativos, ou seja, momentos no qual foram importantes, que chamaram a atenção daquela pessoa, no caso aí, o narrador. Descrevem os lugares e as situações vividas, isso mesmo, vai descrever aquele lugar no qual foi visitado, aquela cidade, o museu, uma determinada rua, uma praia. Você vai descrever, falar um pouquinho do que viu, do que sentiu, do que achou daquele lugar. Fornecem indicações precisas de tempo e lugar. O autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados, e parte do texto é descritiva e parte do texto também é narrativa. O autor vai narrar um acontecimento, uma história. Bom, estrutura. Os verbos e os pronomes são usados predominantemente na primeira pessoa. No caso, a pessoa vai narrar sua própria viagem, o que vivenciou. Os fatos relatados são apresentados numa sequência cronológica. O tempo verbal geralmente é o pretérito perfeito, certo? Então, no caso, é o como foi, o que aconteceu, né, durante esta viagem. Presente histórico. Há a possibilidade do relato ser contado no tempo presente. Ele tem o efeito de realçar os acontecimentos para que o leitor, ou seja, a pessoa que está ouvindo aquela história, né, isso, tenha a impressão de estar observando o acontecimento enquanto é contado. Ou seja, assim que você está ouvindo um relato de alguém sobre uma determinada viagem, um acontecimento foi importante, você se sente o quê? Presente naquele lugar, como se estivesse ali participado de fato daquele momento. Uso excessivo de adjetivos, né, características, para registrar suas impressões sobre o local, situações, pessoas, onde a pessoa coloca o que? A sua opinião do que achou daquele local visitado. A linguagem pode variar entre formal, né, isso que é o que é utilizado aí de acordo com a norma gramatical, e informal, que são o que? Palavras utilizadas na forma de linguagem utilizada no cotidiano, onde apresenta aí um certo grau de intimidade entre quem relata, ou seja, entre o narrador e o interlocutor ou leitor. Temos o sentido denotativo e conotativo. Nem sempre uma palavra é usada com seu sentido básico, certo? Denotativo prevalece a subjetividade, ou seja, onde predomina as impressões e sensações do autor. Ele vai falar o que sentiu, quais foram as emoções ao visitar aquele lugar, ao conhecer uma determinada pessoa, ao conhecer um objeto em uma determinada cidade, certo? Então, as sensações irão aí prevalecer conforme for sendo relatado essa história, esta viagem. Bom, meus amores, e relacionado a este gênero textual, relato de viagem, olha só, temos uma atividade aqui bem legal. Vocês irão fazer a leitura
do texto Uma Viagem para Sempre. Esse texto se encontra no livro ético, na disciplina de língua portuguesa, capítulo 3, página 54, ok? 54 e 55. Em seguida, vocês irão responder as páginas 55 a 59, ok? Então, um beijo, aguardo as atividades, caprichem na caligrafia, leiam o texto mais de uma vez, tá bom? E qualquer dúvida, estou por aqui.